Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. E como acontece todas as sextas-feiras, hoje é dia do nosso vodcast. Algum pode falar podcast, mas a gente fala VOD porque também tem imagens em vídeo. Você pode acompanhar pelo nosso YouTube. O nosso convidado de hoje, eu vou pedir a Cris Rubner, minha parceira aqui de todas as manhãs, para fazer as honras da casa. Mas é um personagem que já passou por várias vezes em nossos microfones, nos microfones e na redação da Tribuna de Minas. Diga lá, Cris. Muito bem, PC, hoje a gente vai receber um jovem empresário de 41 anos que vem se destacando no mercado empresarial e de eventos aqui em Juiz de Fora há uns bons anos. Filho de um engenheiro e de uma bióloga, ele é o filho do meio ali de 3 irmãos, casado com a médica Juliana Outemuro e pai de 2 meninos. Desde a infância ele já queria encontrar algumas maneiras de descolar o seu dinheiro. Bom, na companhia de seu amigo de infância, Marcelo Gonçalves, ele batia no apartamento e apartamento para vender ovos de chocolate produzidos durante a Páscoa e até cotas em bolões para aqueles que gostavam de brincar com a sorte durante a Copa do Mundo. Esse comportamento se repetia na escola, no colégio academia, e lá, a gente fala academia, mas o pessoal conhece como academia, né? A academia, mas é a nossa academia. E lá ele e os amigos de vida eram sempre cotados para organizar festas da turma. Quando o resultado do vestibular 2000 foi anunciado pela UFJF, optou pela odonto, mas seu futuro já estava traçado em outro segmento. Seja bem-vindo à Rádio Transamérica, Fernando Sotrate. Oi, Ninguém gente. te conhece como Fernando, né? Fernando é só minha mãe, olha lá. Obrigado, gente, pela recepção. Mais uma vez estar aqui com vocês, é um grande prazer. Obrigado, PC, obrigado, Cris. E obrigado por me chamar para compartilhar a minha história aqui. Exatamente, nós vamos compartilhar a sua história. Depois a gente vai falar desse evento maravilhoso que é o JF Summit. Mas vamos falar da sua história. Aqui na Cris, ela fez a abertura aqui. Seu pai é engenheiro, sua mãe é uma bióloga e você é o filho do meio. Isso. Quem são seus pais e os seus irmãos? Meus pais são de Araraquara, interior de São Paulo. Eles se mudaram para a Cesita pouco antes de eu nascer. Meu pai é engenheiro, então ele está trabalhando numa siderúrgica e foi cair em Juiz de Fora para vir trabalhar na Belgo Mineira, antiga Belgo Mineira. Uhum. Ele passou lá, se não me engano, quase 30 anos trabalhando, né, passando de fases de Belgo, Arcelor, né, ArcelorMittal. Sim. E a minha mãe, ela sempre cuidou da gente aqui em Juiz de Fora. Então, a minha mãe cuidou de 3 meninos, são 3 homens, eu sou o filho do meio. E, como você disse aí, sou formado em odontologia pela Federal. Mas o nome dos seus pais? Sérgio Roberto Ferreira e Rosângela Sotrate Ferreira. E os irmãos? Sérgio Roberto Ferreira Júnior, esse não tem Sotrate. E o mais novo, Renan Sotrate Ferreira. Bom, de onde é esse Sotrate? O Sotrate é italiano. Minha avó é descendente italiano. Olha. E ela veio, a minha bisavó veio no navio. Nasceu dentro de um navio. Olha, Minha avó que contava história, hein? essa história e ela falava palavras em italiano. Minha avó, né? Minha bisavó que nasceu no navio. Ela contava as histórias da minha bisavó, falava um pouco em italiano ainda. E a gente tem um pouco da maneira italiana de ser, de gesticular, de falar bastante. Lá em casa tem um pouco disso. A Vocês família gostam de casa toda. cheia, então? Casa cheia. Tipicamente italiano, Comida, né? bastante comida. É muito bom. Mas você sabe cozinhar, Sotrate? Não, isso aí não é meu Ih, forte, Gente, não. um Pegou italiano ele, que ó. não sabe cozinhar, É cara. até uma vergonha, mas eu tenho parentes homens, mulheres, que têm restaurante, que já tiveram padarias, que vendia massas e outros molho de tomate, tudo da Itália, tudo italiano. Maravilha. Que Maravilha. coisa boa. Bom, a gente tentou pesquisar algumas coisas aí do início, né, da sua Mas eu queria carreira. olhar, faz uma curiosidade aqui, antes que você fale aí. Você não coloca ketchup na pizza não, né? Eu já sou de uma 4ª geração, já posso. Nossa senhora, se a sua os bisa italianos que eu vi soubesse agora. disso assim... Não é que eu prefiro, não. A pizza boa dá pra comer sem ketchup, mas de vez em quando também não é ruim. Ouvindo Não, isso de um Não italiano... Não vou falar mentira aqui no ouvindo isso de um podcast, né? italiano... Vamos lá, Cris. E como é que foi sua infância no colégio academia? Porque a gente sabe que é uma instituição de ensino que prepara muito a criança para a vida, né? Sim. Eles têm muito esse lado lúdico trabalhado e prepara de fato para os desafios no futuro. Eu, principalmente na época que eu estudei lá, o colégio era muito forte, né? Ainda é muito forte, e a gente tem um carinho muito grande pela época que a gente passou lá, né? Acho que todo mundo que viveu lá isso aí sente esse carinho até hoje. E da minha época escolar, eu lembro muito, outro dia eu estive no Morro do Cristo, vi a academia lá de cima,
e deu uma saudade, uma nostalgia danada, né, da gente ver aquilo. Você aprontou muito lá, Soteudo? Ah, aprontava, viu? Eu tinha mapa de sala para mim, né, que ele colocava pertinho da professora para não ficar falando durante... mas... A professora Rita, que é a Isso, sua né? inspetora, deve ter te chamado várias vezes já lá na fui sala. conversar com a diretora que chamava Isso. ela, alguma coisa. Eu fui lá algumas vezes. E a minha história na academia, assim, eu tenho uma passagem muito legal pelo coral da academia. Eu fiquei 10 anos cantando no coral. Olha. Então, na verdade, a minha relação com a academia ela ficou mais íntima ainda, porque a história do coral era muito, muito próxima, era muito intensa, né? A gente tinha ensaios 3 vezes por semana, às vezes final de semana, quase frequentemente a gente cantava, e viajamos muito, né? Viajamos muito com todos os meninos, eram 40, 45 meninos na época. Era como é que é? Pequenos cantores Meninos da cantores academia, da academia, né? Pequeno você não tem nada, né? Não, foi só Você naquela foi alto, época. né? Então eu entrei com 9 anos e saí com 19 do coral. Até depois que eu já tinha saído da academia. tô vendo. Mas por que a gente ficou? Porque a gente fazia, inclusive, viagens internacionais. Então eu fiquei no coral mais um tempo depois que a gente tinha acabado o A sua ensino formação médio, lá, né? tudo. Porque a gente tinha uma viagem para Alemanha, Áustria e Itália marcada. E eu acabei participando dessa viagem e depois saindo. Olha. Quando eu voltei, aí eu deixei o coral, porque já não dava mais para continuar também. Aí era faculdade, outra época. Barítono, tenor. Eu comecei com o contralto, depois Contralto. fui para tenor e terminei em baixo. Ó. Passou por Na vários. verdade, eu sou barítono, não sou tenor também, não, e nem baixo. Aí Você bom. continua gostando de coral? Continuo. É uma Esse ligação afetiva, né? Esses aí a gente tem grupo de WhatsApp, né? A gente conversa com frequência, a gente se encontra às vezes final de ano para fazer uma cantata ainda. É muito legal. Aí virou os ex-meninos cantores da academia. Olha só, tá vendo aí? O WhatsApp dos ex-ministros da isso aí. cantores da academia. Muito Agora, legal. que história é essa de vender chocolate de porta em porta? Acho que isso é uma coisa Ovos de que... chocolate. Como é que não sei foi se que surgiu isso? Acho que não é exclusividade minha, não, mas as crianças elas inventam moda, né? Então, assim, a gente tinha necessidades, então todo mundo tem necessidade, procura suprir essa necessidade, né? Então, vender ovos de chocolate, vender uma rifa, vender um bolão da Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro, a gente teve costume. E o pessoal do prédio era sempre muito legal, né? Então, passava criança batendo, pedia ali um trocadinho, o pessoal fazia questão de Não ia negar para uma contribuir. criança, né, gente? Não, a gente está percebendo, Cris, que os nossos entrevistados são vocacionados desde pequeno. Nós entrevistamos sexta-feira passada o César Romero e ele estava falando não, a gente conhece a história dele, ele começou a jornal com 14 anos e meio e ia vender jornal na porta do Estela Matutina, nessa idade, e você ia vender chocolate lá no prédio para os vizinhos. Exatamente. Então, alguma coisa acho que chama a gente, né, pro negócio, né? Então, tinha essa vocação. Eu morava na Rio Branco, no edifício Quirilos, que é um edifício tradicional aqui. Então, ali tinha muitos moradores, eram 2 por andar, então 15 andares. Então, Mas você que comprava o chocolate ou a sua mãe que fazia? Não, a gente chegou a fazer algumas vezes, comprava aquelas forminhas, né, as formas de chocolate, fazia chocolate, vendia. Comia o chocolate? Comia chocolate, Claro. né? Mais comia do que vendia. Mas eu lembro dos bolões, os bolões eram característicos. Dava a Copa do Mundo, a gente ganhava um dinheirinho trocado fazendo bolão no prédio. E alguém já ganhou? Quem ganhava o bolão dava uma bolão comissão para vocês? Tinha a beirada do bolão, né? Quem organizava, passava de prédio em prédio. Então, de tudo que arrecadava, ficava um percentual para os organizadores do bolão, né? Olha, você tem amigos, Sim. que é o Marcelo e o Renato. Isso. O Marcelo, na época, optou pela administração na UF, o Renato por direito e você por odonto. Isso. Esses amigos, você leva até hoje? O Marcelo, ele morava comigo no Quirilos, então eu conheci ele com 9 anos de idade. E ele também fazia esse rolê de vender os ovos? Isso, fazia junto comigo. Ele era um ano e pouco mais novo do que eu, e a gente fazia isso junto, né? A gente passou a infância bem próximo, né? E o Renato, ele era da minha sala de academia. Olha. Então, a gente também com essa idade, eu conheci ele, acho que na 2ª série, e a gente passou a nossa infância inteira juntos, até entrar na faculdade, cada um foi para algum canto, né? Mas a gente continuou sendo amigos, então o Renato e o Marcelo também foram do coral, então essa amizade que eu falei que tinha lá no coral aconteceu com eles também. Então, passaram a ser meus sócios depois na organização de evento, e estão comigo agora como sócios há 21 anos.
Mas você conheceu a Juliana nessa época também? Não, a Juliana é caso mais recente. Olha, né? até mudou o tom, você viu? Depois a voz de barítono, né? A Juliana, barítono. caso mais Não, recente. a Juliana tem 11 anos que eu tô com ela e 9 anos casado. E há bacana. 6 anos com filho e 3 anos com o segundo filho. Maravilha. E como é que você concilia a vida com tantos eventos e ajudar também na criação os seus filhos estão com quantos anos? 6 e 3. 6 e 3. São 2 meninos também. Acho que é importante, né, a gente ter um pouco de equilíbrio em tudo, né? Eu já passei um pouco da fase, vamos dizer assim, pior, né? Que a gente trabalhava e fazia eventos e virava muitas noites, né? Então, principalmente com a Viva, depois que não chegou nessa fase ainda, mas a Viva que a gente fundou, que é uma empresa de formatura, então tinha eventos quase todo final de semana. É uma entrega muito grande nossa, uma presença, né? Porque a gente começou, então a gente tinha que entender, tinha que estar próximo, não podia deixar as coisas falar, mas hoje a gente é uma equipe muito boa também, capaz de tocar e a gente participar dos momentos que são mais importantes. E né? quem é o bagunceiro lá dos dois? Dos meus filhos? É. Eu tenho o meu mais velho chama Edu e o mais novo chama Luca. O mais novinho, O Lucas É da pá virada. O Lucas é nome de pá virada, né? Mas, Sotrate, como você conheceu a Juliana? Então, a Juliana, ela é prima de sabe o Renato, meu sócio? O irmão Sim. dele tinha uma namorada. Então, ela é prima dessa namorada do irmão do meu sócio. Então, um dia fomos no aniversário, eu conheci ela e custei a conquistar ali, porque ela estava namorando na época, aí não teve conversa, passou um tempo, ela terminou, ele me acionou e falou, Sotrate, terminou. Isso é que é amigo, hein? Isso terminou. é que é amigo. Então aí, nessa hora, eu falei, agora eu vou acionar. E na época tinha esse negócio de Facebook já, né? Então aí, através do Facebook, entrei em contato, conversamos. Aí ela voltou a namorar o ex-namorado. Gente. Então aí ficou mais um tempo com ele. Aí depois terminou de novo, meu amigo voltou a me falar, terminou de novo. Isso depois de 6 meses. E a gente acha que é só a mulher que faz isso, tá vendo? O homem quando se junta, Então ele me ajudou muito. Falo que ele é meu cunhado, porque a prima da Juliana e ela são muito próximas, é como se fossem irmãs, então eles são meus cunhados também. Então ele me ajudou muito nessa fase, ele foi o cupido nosso, ele e ela, né, o casal. Mas ela também é que engrenou também. Aí graças a Deus a gente tem história, igual eu falei, de 11 anos juntos já. Maravilha. Agora, por que você escolheu odontologia? Você é filho de um engenheiro e uma bióloga. Aí de repente você resolve ser dentista, né? Eu pensei, isso é uma pergunta que é até interessante, porque eu não sei por que cargas d'água, eu não sei se alguém me influenciou, que eu possa ter tido essa vontade, mas desde novo eu falava que eu queria ser dentista. Então acho que eu botei isso na minha cabeça, até para fazer vestibular, eu fiz o meu primeiro vestibular e consegui passar na UFJF. Então, como eu passei já foi para o que eu queria, eu acabei fazendo, né? No meio do curso apareceu essa oportunidade de fazer os eventos, mas até então era tudo planejado para ser dentista. Eu me formei, cheguei a me formar, exercer durante longos 3 meses, eu acho, de carreira de dentista. Então, E você curtiu nesse tempo que você desempenhou a função? Eu tenho esse meu cunhado que eu falei que agora, que tirou siso comigo nesse período. Eu tenho mais. É tudo assim naquela. Parece uma confraria, né? Ajudou na. Ajudou a tirar. Foi seu primeiro paciente. É isso aí. Então, eu gostava, né? Não é à toa que eu fiz até o final. Então, não sei como é que seria. Eu acho que eu sou muito grande para ser dentista, né? Eu só ia assustar um pouco e eu mesmo ia ficar mais prejudicado, porque eu já tenho uma certa dor na coluna por ser alto. Qual que é a sua altura? É 1,95. Você podia jogar basquete, jogar vôlei. Você chegou a jogar basquete ou vôlei, alguma coisa assim? Na academia lá a gente praticava, eu era do time, né? Time de basquete, time de vôlei, mas não cheguei a fazer nada profissionalmente, não, só amador mesmo, só na brincadeira. Bom, agora, Cris, vamos começar a conversar sobre a vocação que você hoje exerce. Sim. Ô, Sotrate, você estava na faculdade e, de repente, como surgiu essa história da Viva? Vocês resolveram fundo de formatura? O que aconteceu? Então, a nossa história é um pouquinho anterior à Viva, porque a gente, no meio da faculdade, em 2003, a gente entrou em 2001. Em 2003, a gente se junta, né? O Marcelo e o Renato, eu, e a gente se propôs a fazer um evento universitário. Esse evento se chamava de Ministrando a Boca Direitinho. Foi famoso, tá? E eu já fui.
Esse é um evento que Já marcou fui, uma você geração, acredita né? nisso? A Acreditamos. festa era incrível mesmo. Marcou uma geração, um evento open bar, né? Que o advento do open bar veio dessa E geração o aí. Carná administrando também, Isso, né? aí a gente fez o Administrando a Boca direitinho, o evento foi um grande sucesso. Aí depois a gente... Mas peraí, que geralmente colega de faculdade vão discutir assim, rapaz, aquela matéria de química está enrolada, vocês discutiram o evento. Então, mas aí vem a necessidade, né? Aí a necessidade gera uma ação. Então a necessidade na época era, a gente não tinha dinheiro para aproveitar a época de faculdade, sair para as noitadas que a gente queria, viajar com os encontros que tinham. Pô, a Odonto tinha muito encontro fora de Juiz de Fora. O Direito também tinha esses encontros. Então, a gente não tinha dinheiro para isso e a gente falou, pô, a gente precisa de arrumar um jeito de ganhar o nosso próprio dinheiro. E aí, com o evento, foi a forma que a gente achou para ganhar o nosso próprio dinheiro, era a nossa expectativa. Então, aí fizemos o primeiro evento, ele deu mais trabalho do que dinheiro, com certeza. Tomamos calote de segurança, fomos aprendendo com o tempo, né? Já começou num perrengue. Já um perrengue. Mas aí depois as coisas foram fluindo, né? O evento foi muito sucesso. A gente fez o Administrando a Boca direitinho, depois a gente passou a introduzir outros eventos como o Carne Administrando, que era uma micareta universitária com bebida liberada. A gente fez a Festa Circos, que foi uma festa de grande sucesso também, que era uma festa fantasia. Então, esses eventos, igual eu falei, eles marcaram, acho, tipo, 5, 6, 7 anos de geração, que a gente fazia, tipo, 3 edições, 3, 4 eventos desse por ano. Até a época da faculdade. Então, assim, foi muito evento que a gente fez ainda antes de se formar, né? Então, quando a gente se formou, já depois então, de ter feito muito evento, a gente gostava daquilo, né? A gente queria continuar um pouco também trabalhando com aquilo que a gente estava gostando. A gente sentou depois da formatura, e aí na formatura a gente entendeu que tinha algumas dores, né, que a gente podia suprir. A gente participou das nossas comissões de formatura e como a gente estava fazendo evento, a gente queria introduzir algumas coisas que às vezes não era ainda viável na época, né? As coisas que personalizavam a formatura. E foi quando a gente se formou e falou assim, a gente quer continuar trabalhando com o evento. O que nós vamos fazer? Vamos fazer continuar só com os nossos eventos? Acho que não vai dar certo. Precisa ter uma rotina de algum trabalho que vai envolver evento. E aí veio a ideia de se abrir uma empresa de formatura. E em 2007, em março de 2007, a gente inaugurou a Viva Eventos. E só abrir uma aspas, a meta em 2007 era fechar o primeiro ano com 50 fundos de formatura. Mas em 8 meses, vocês tinham 104 contratos. É isso aí. A gente começou o ano, a gente colocou A meta dobrada, né? A gente colocou a nossa meta e a gente criou uma história para a gente contar e a gente falava era Viva Eventos Personalizados. Hoje em dia ela sintetizou em Viva Eventos que as pessoas já conhecem. Mas justamente falando sobre isso, sobre a história da gente conseguir trazer a identidade da turma, a identidade do formando para a formatura. E foi muito, muito rápido a ascensão, a gente conseguiu, igual a Cris falou, em um ano, 104, não deu nem um ano, 8 meses, 104 fundos de formatura. E só em Juiz de Fora. Então, daí partiu já o desejo de, mais um próximo ano, expandir, um outro ano ir para Belo Horizonte. A gente abriu um buffet na época. Aí depois tivemos salões, eu falo porque foram alguns, né? E a Viva hoje tem 17 anos. E você deu uma entrevista há 7 anos aqui para a Tribuna de Minas, onde você falou a seguinte frase. Legal. Não tenho colaboradores, mas realizadores de sonhos. E você completou. Quando a gente faz aquilo que gosta, não é um fardo, é algo prazeroso. Sim. E é isso que está acontecendo até hoje, mesmo 7 anos legal, depois, né? Que não sabia. Que a gente Você falou tinha isso. vindo aqui. Brasil Que Sul. legal. Olha lá. A gente estava com todo esse propósito, né, que a gente fala hoje em dia, que é trabalhar com alguma coisa que você se identifica, que te faz bem e que você consegue ajudar alguém, né? Eu acho que é isso que vale. Então, assim, a gente ali dentro, as pessoas que estão ali dentro hoje, elas carregam muito forte essa cultura nossa. São 21 anos que a gente está junto, 17 anos de Viva, e a nossa cultura é muito forte, né? A cultura da Viva ali é muito forte. Mas é muito forte em quê? É muito forte em saber que a gente tem alguém do outro lado, né? Que precisa ser contemplado, que ele tem sonhos, que ele tem anseios, né? Tem familiares envolvidos, tem uma série de coisas envolvida num evento de formatura ou qualquer outro evento, e que a gente também tem esses mesmos sonhos e que a gente também precisa realizar os nossos sonhos. Então, é trabalhar tanto o cliente final e o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador, né?
Mas, Sotrate, a Cris leu os números aqui, eu fiquei impressionado. 104 contratos já nos primeiros 8 meses. Como gerenciar 104 contratos, sendo que cada contrato significa os sonhos de muita gente, de formatura, aquela ansiedade, todo mundo toda hora te ligando. Como vocês administram isso, hein? Então, a gente já era 5 sócios, né? Então já ajudava. Eu esqueci de contar essa parte, porque na verdade na faculdade tinha esses 3, a gente se juntou, mas tinha um da minha turma de faculdade, que é o Miliano, e o Vitor da sala do Renato, que acabaram se unindo ao grupo e formaram os 5, né? Que são sócios até hoje, cada um com alguma frente, mas a composição original são 5 sócios e a gente continua ainda os 5 trabalhando no mesmo ambiente, cada um na sua frente, mas todo mundo junto. E você, além de Juiz de Fora, vocês têm outras franquias. Quais são? Quantas? Então, aí quando a gente, em 2011, a gente foi para Belo Horizonte, abriu a nossa primeira sede fora de Juiz de Fora, já logo rápido, né? Tipo, saiu daqui em 2010. E em 2011 a gente participou de um programa do Sebrae chamado Minas Franquia. E aí nesse programa a gente aprendeu, né, a franquear uma empresa de eventos, que é a primeira empresa de eventos franqueadora do país. E até hoje a única empresa de eventos franqueadora do país. E a gente hoje tem 36 unidades de franquia, espalhadas por todas as regiões do Brasil. Essas 36 unidades elas são capazes de atender mais ou menos 300 cidades, porque elas atendem micro-regiões, né? E a Viva, ela tem aí um planejamento de chegar em até 80 unidades no Brasil, para chegar a contemplar o Brasil inteiro. E hoje são 40 mil clientes, né? Você falou que tinha muito cliente para atender. Pois é. Eu não respondi. Aqui, Sotrate, eu quero um show com a Ivete Sangalo, eu quero um show tipo isso. O buffet daquele jeito, a decoração daquele outro jeito. Mas é igual eu falei, aí a gente tem também 350 colaboradores na rede toda para dar conta desses sonhos todos, né? Então, e fora que nessa época que a gente começou, era tudo muito sem tanta tecnologia, né? Então hoje facilita muito. Antigamente o boleto a gente gerava o boleto do cliente, tinha que cortar ele manualmente na como é que ela chama? Guilhotina. Hoje em dia você gera tudo, você manda tudo chega por e-mail, chega no aplicativo, não tem mais esse negócio. Imagina cortar 40 mil boletos, não tem jeito, né? Mas era muito trabalhoso, mas a gente aprendeu muito naquela época, né? Aprendeu muito. Agora, a gente vê muito das festas de formatura, um glamour muito grande na questão da decoração dessas festas. Cada vez mais, quando você entra num salão, principalmente as festas de medicina, de direito, que você vê a questão da decoração é algo surreal. E hoje você tem um profissional, um arquiteto, só para pensar nessas Na verdade, decorações? a gente já teve arquitetos exclusivos, né? Mas isso foi ficando tão forte, a cultura de se fazer Parece um castelo. eventos personalizados, eventos com investimentos altos em parte de produção e decoração, que foram surgindo especialistas. Aqui em Juiz de Fora isso é muito forte, tá? A gente exportou essa cultura um pouco de festas muito glamourosas, que saiu muito daqui. Então a gente hoje tem vários produtores, né? Que eles são cenógrafos, produtores, arquitetos, que eles fazem projetos e a turma acaba escolhendo como um fornecedor, entendeu? Então, igual ele escolhe o buffet, ela também escolhe quem vai ser o cenógrafo, o produtor da formatura dela. E isso faz muita diferença, né? Então, tipo, tem que se identificar, né? Também cada um tem um estilo e a turma tem o seu estilo, então ela vai escolher o arquiteto cenógrafo que mais se identifica com ela. Agora, você gerencia o fundo de formatura ou você gerencia a festa? A gente gerencia o fundo de formatura. O fundo de formatura. Isso então, desde o início que o pessoal começa a estudar, já... Hoje em dia a gente tem estudado muito a jornada do nosso cliente para entender como a gente, em todos os pontos de contato, que ele passa muito tempo com a gente. É tipo um casamento, né? Exatamente, pelo menos 5 anos. Tem alguns cursos de 4, mas tem cursos de 6. Exatamente. Eles entram no primeiro período e acabam ficando com a gente, igual eu falei, 6 anos. Então, assim, é uma relação que você tem que manter, igual um casamento, igual um namoro. Então você precisa quando tem algum problema, você precisa de justificar. Quando não tem problema, você precisa de dar um agrado, porque senão também aquele vai perder aquele contato, aquele carinho. E a gente está estudando muito a jornada do cliente, justamente porque a gente entendeu que a gente não é uma empresa só de evento. A gente é uma empresa de experiência, a gente sempre falou isso. Então é uma experiência que engloba a jornada do cliente inteiro. Desde que ele entra na faculdade até o momento que ele sai da faculdade e completa o ciclo. Então, entender isso é muito mais do que
fazer uma festa no final é entender o que ele gosta durante a jornada dele na faculdade. Então, assim, o que ele vai beber, o que ele vai vestir, o que ele vai comer, como que ele se diverte, quais viagens que ele gostaria de fazer, para onde ele gostaria de viajar. E a gente tem conseguido atrair muitas marcas também para falar assim, vocês têm aqui 40 mil jovens, né? Então, como que isso pode ser potencializado com o seu mercado, que eu falo, com o mercado da marca que está nos procurando, para que a gente possa agregar de alguma maneira para o nosso cliente e para a marca que está nos procurando, né? Que está nos abordando ou que a gente está prospectando. Então, essa interface que a gente tem feito com os nossos clientes tem gerado essa repercussão que eu falo da gente estar em 36 cidades, vendendo mais franquias e conseguindo manter essas unidades mesmo depois de uma pandemia. Pois é, eu ia te perguntar, como foi durante a pandemia, Sotrate? Foi muito, muito tenso, né? Porque foram 2 anos sem poder realizar evento. Mas eu acho que a estruturação de uma franqueadora, como foi a nossa, fez com que a gente saísse quase mais fortalecido desse período. Por quê? A franqueadora, ela tem uma particularidade que o fundo de formatura, ele tem o seu dinheiro. E até para a gente se proteger dos nossos franqueados, para eles não poderem usar o dinheiro de qualquer maneira, o dinheiro só sai da conta do fundo de formatura para gastar dinheiro para o fundo de formatura. Essa sua resposta é pertinente porque a gente acompanhou no início do ano, o ano passado, aquela jovem estudante de medicina lá de São Paulo, que ela pegou 1,5 milhão do fundo de formatura e torrou tudo por conta dela. Né? E não aconteceu só com uma aluna, aconteceu com várias empresas de formatura que não conseguiram aguentar a pandemia. Então, por que eu estou falando isso? Que a empresa que não tinha esse preparo, ela passou durante 2 anos utilizando, às vezes, o dinheiro do fundo de formatura para se manter. E agora, na hora de entregar os clientes, né, entregar as formaturas, ela não está tendo dinheiro para executar. Então, qual que foi a nossa segurança, a nossa maior segurança hoje de rede, né, que a gente fala? É o dinheiro protegido. Porque o fundo de formatura entra, o dinheiro dele fica na conta, o dinheiro só sai para o fundo de formatura. Não existe esse negócio de, eu vou usar aqui, daqui a pouco eu te reponho. Não existe isso. Então a gente ficou muito seguro durante o tempo todo, né? Usamos as armas que o governo nos deu, como o PERSE, como outras emendas que a gente acabou utilizando, mantivemos os funcionários e a gente, durante esse período da pandemia, a gente refletiu muito, né, sobre o que era a nossa empresa, como que a gente podia melhorar, fizemos vários projetos de inovação, tanto na parte de tecnologia. Então a gente sai hoje com a empresa mais fortalecida e principalmente relevante no cenário nacional, porque, igual eu falei, grandes players que tinham na época, antes da pandemia, eles acabaram não conseguindo se sustentar depois da pandemia. E quando veio também, que acabou o período da pandemia, todas as formaturas que estavam engavetadas vieram ao mesmo tempo, né? Ou seja, vocês tiveram que ter um jogo de cintura, uma outra etapa de desafio para conseguir concluir, né? Entregamos muito evento, muito evento. Tiveram as perdas durante a pandemia também de algumas formaturas que rescindiram o contrato. Então, que acabaram não fazendo sua formatura, porque não justificava, às vezes, fazer uma formatura depois de 2 anos que já estava formado, né? Mas, ao mesmo tempo, também fizemos muito evento, foi uma entrega muito robusta, mas agora a gente já entrou na fase de normalidade. Na verdade, agora nós estamos passando um outro momento mais delicado, eu falo assim, porque agora é o reflexo da pandemia. São fundos que não começaram durante a pandemia, então esse é o ano mais fraco que a gente tem de evento pós-pandemia, e a partir do ano que vem a gente volta a ter muito mais evento do que como era antes da pandemia. Bem, é engraçado que eu tinha te perguntado, Socrates, a respeito de perrengues com artistas. A gente tem um aqui também. Quem está nos acompanhando pelo YouTube deve perceber que nós mudamos a configuração aqui, porque há quedas de energia também, apesar de toda a segurança. Nós estamos agora no break, mas continuamos conversando com o Socrates. Mas fala assim pra gente, o perrengue que vocês estavam passando lá de artistas. A gente estava falando sobre isso, né? E caiu energia, passamos um perrengue. Mas a gente passou muito perrengue, né? Então, desde Mas artista... ninguém nunca furou, não, né? Não. Mas já atrasou. Já, sim. Já furaram, já deixaram de vir por estarem em outro compromisso, não conseguirem chegar. Isso acontece direto. Isso que eu tô te falando, que a gente aprendeu, ficou mais maduro, a sofrer menos com esse tipo de problema. Uhum. Porque quando acontece, né? Acontece porque aconteceu algum problema também com ele. Sim. Então, por exemplo, na Serra tá fechado, o artista não conseguiu passar por ali.
Tá. Então, aqui estou falando de Juiz de Fora, né? Uhum. Em outros estados é a mesma coisa, uma estrada interditada já aconteceu N vezes, então isso acontece direto, né? Agora, perrengues tem de diferentes maneiras. Você tem perrengue de um caminhão seu que está indo para um evento, igual a gente teve uma época. Esse acho que foi o nosso maior susto. É um caminhão nosso que estava indo do buffet, que a gente tinha um buffet, a gente parou com as atividades do buffet muito em função desses medos que a gente tinha de acontecer um problema. O caminhão, os funcionários estavam indo carregado para um evento que ia acontecer tipo 3 horas da tarde, o caminhão estava indo 7 horas da manhã, o caminhão desceu uma vala, pum, bateu lá embaixo. Graças a Deus ninguém morreu, nem aconteceu um acidente, lógico, não se feriram Com tanto, gravidade, né? Uhum. Com gravidade, e a gente passou a refletir muito sobre o buffet, porque ele dava essa logística, né, de muito material, muita gente envolvida, era ônibus, era caminhão, então a gente acabou com a nossa operação de buffet justamente porque a gente entendeu que o nosso negócio era outro e que ali tinha muito risco que a gente não queria passar. Vamos falar do Summit? Opa. Vamos falar, Diga lá, impossível, né, não citar o JF Summit, Sim. maior evento de negócios, inovação e empreendedorismo, que vai acontecer agora, dias 19 e 20 de junho, no Terrazo, com grandes nomes e grandes palestrantes. O que o público pode esperar do JF Summit desse ano? Gente, eu acho assim, que a gente fez um evento ano passado, né, que foi a primeira edição do JF Summit. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho nessa parte, porque ele veio com uma proposta carregada de transformação, de inovação, né? E eu acho que a gente foi muito assertivo em conseguir mobilizar as pessoas a entenderem qual era esse propósito de transformação. Que não era uma transformação que vai gerar obra na nossa cidade, mas era uma transformação mental, uma transformação de cultura. Por quê? A gente entendia que a nossa cidade, as pessoas falavam muito, né, que Juiz de Fora não tinha grandes talentos, que Juiz de Fora não era capaz, que aqui não retém talento, que não sei o que as boas pessoas saem daqui e vão para outra cidade, que as grandes empresas começam aqui, mas depois tem que migrar para fora. Então, esse tipo de discurso, né, e também não só discurso, mas comportamentos, tipo, a não compartilhar conhecimento, não participar, às vezes, de um ecossistema, que é muito importante para o crescimento de todo esse ecossistema que eu estou falando agora, a gente quis introduzir esse discurso para tentar mudar, igual eu falei, transformar a mentalidade das pessoas. Então, acho que o principal legado, né, do JF Summit é exatamente esse. A gente entender que juntos, né, a gente consegue ser mais forte e ir mais longe, né? E digo mais, há bem pouco tempo atrás, para a gente conseguir participar, nos interessados conseguir participar de eventos dessa proporção, a gente tinha que sair de Juiz de Fora. Exatamente. Ou era BH, na capital, o Rio, São Paulo, não tinha essa estrutura intelectual que você está falando aqui em Juiz de Fora. Isso. E agora a gente tem vários eventos como o Reload do Sebrae, que você estava lá, né, na semana passada, e o JF Summit que veio para somar também. Então, e esse é um discurso que não cabe mais no município, né? A gente fez o JF Summit, igual você falou, já estão acontecendo as iniciativas femininas, de empreendedorismo preto, de empreendedorismo racial, que eu falei. Uma série de iniciativas que surgiram a partir do próprio JF Summit, mas a gente fica muito orgulhoso desse movimento estar acontecendo, de inovação. Então, acho que a gente botou uma faísca onde tinha coisa para acender, coisa para esquentar. E você falou sobre o segundo grande legado, que é trazer para Juiz de Fora conhecimento que às vezes a gente não tinha acesso, né? E a gente tinha que buscar em grandes centros, grandes capitais, para ter acesso a palestrantes como esses que a gente tem trazido. E aí eu cito também a figura importantíssima do Sebrae nessa jornada, que foi a construção em parceria desse evento. Logo na primeira reunião que eu fiz, apresentando a ideia do que seria o evento, eu não tinha nenhum papel, não tinha um projeto. Eu apresentei para o Sebrae e eles compraram a ideia na mesma hora e falaram: a gente quer estar junto nesse projeto com você. E ele é o grande responsável, né, hoje por trazer esses nomes de peso que agregam tanto para o nosso evento e essa parceria espero que continue também. Serão 2 dias, 19 e 20 de junho, no Terrazo. Agora, Sotrate, são 20 palestras em 24 horas. A gente vai ter uma plenária. Na verdade, são mais do que 20, PC. Porque a gente tem o palco principal, que é a plenária Sebrae, e só ali, se eu não me engano, são 5 ou 6 palestras por dia, ou seja, 12 palestras. E a gente ainda vai ter, além da plenária Sebrae, a gente tem 3 arenas simultâneas. A Arena Sesc Senac, do Sistema Comércio, a Arena Sabin Sinai e a Arena Conexões Moinho. Então essas 3 arenas vão trazer temas como empreendedorismo,
marketing digital, até saúde mental, né, que dentro do Service Sinai, que é muito importante, a gente, né, fala pouco sobre isso, e inovação. Então, além dos temas que vão estar sendo exibidos na plenária, que são os palestrantes principais, essas outras palestras elas vêm suprir, às vezes, assuntos nichados, né, que as pessoas têm interesse de aprofundar um pouco mais. No palco são temas um pouco mais abrangentes, lá nas arenas são temas um pouco mais nichados. Agora, Caíto Maia, Lúcia Helena Galvão, Dado Schneider e Thiago Concer, que inclusive é especialista em venda aí, está em alta também. Como que vocês elegeram esses palestrantes nacionais? Vão falar, não, para o ano que vem a gente vai trazer fulano, ciclano, beltrano, porque é bem estratégico isso. A gente ainda tem, eu posso falar com vocês aqui hoje, que ainda tem outros nomes ainda para divulgar. Né? A gente vai trazer também, além desses 4 que você falou, já divulgados, né? A Rafa Brits, que é uma mulher, mãe, empreendedora, e ela traz esse assunto, né, dessa dificuldade, esse desafio de unir essas 3 frentes e outras, além dessas 3, né, numa figura feminina. Então, o empreendedorismo feminino, a mulher, como nova protagonista, né, assim, já há muito tempo, mas que tomando esse protagonismo no mercado também de empreendedorismo. E o Rafael Cortez, não sei se vocês lembram do CQC. Sim. Ele vai ser o nosso mestre de cerimônias. Que legal. E ele também vai apresentar uma palestra que é o poder da comunicação. Então, são outros nomes. A gente tem também Rafinha Acústico, que é um rapaz do Nordeste, que ele vai falar muito sobre propósito. Ele é um cantor, ele aparece muito nas redes sociais, aparecendo com uma música que às vezes chama a atenção nossa, a gente não sabe que é ele, mas ele está tocando aquilo, ele vai falar sobre propósito, que é o que mexe com a gente, né, o que nos move a fazer o que a gente gosta, né? E ainda vai ter ainda o Guilherme Santana, que é um vice-presidente da XP Investimentos no Brasil. Caramba! Muita gente pesado. Peso pesado, só coisa boa. Agora, vocês esperam pelo menos quantas pessoas por dia lá? O ano passado a gente teve um evento com quase 2.000 pessoas por dia. E assim, a gente deu o que a gente chama de sold out, né? Encerramento de venda. E a gente não espera menos do que isso para esse ano também. Então, tipo, fizemos um evento bem parecido, eu falo, na disposição, né, com o ano passado, justamente para a gente conseguir abarcar essas 2.000 pessoas que a gente pretende levar para o evento. Já estamos com 60% da carga vendida. E hoje, então, a gente espera que a gente chegue lá na semana, já há poucos dias do evento, já sem ingresso para vender. Juiz de Fora é uma cidade referência aqui para o entorno. Sim. Dá para mensurar, porque ano passado não sei se deu para mensurar isso. Se os participantes vêm dessas cidades Sim. vizinhas também? A gente teve 46 cidades, se eu não me engano, presentes no evento. Isso é o terceiro ponto, que eu acho que o outro legado que a gente vai deixar com esse evento, né? Porque mais do que a gente falar sobre transformação, da gente ter conhecimento de ponta, ele vai também na parte da economia, ele vai na parte do turismo, né? Então, como que isso é importante para a nossa cidade, ao ponto das empresas investirem, né, apoiarem, e a gente tem visto, graças a Deus, a repercussão que foi o primeiro evento, como as empresas entenderam isso, como elas querem fazer parte desse movimento. Então, assim, tem muitos patrocinadores, tem muitos apoiadores, e eu acho que isso que vai fazer o evento dar continuidade e a gente conseguir fazer ele crescer, né? Para trazer ainda mais gente. Isso não foi só da Zona da Mata aqui pertinho. Teve região serrana do Rio de Janeiro, teve gente de mais longe que veio por causa de algum palestrante, mas assim, acho que o grosso mesmo foi Juiz de Fora, basicamente 70% do público, mas 30% já composto pela região. Então, a gente pretende que esse público de fora aumente na nossa cidade e a gente consiga aumentar o evento nos próximos anos também. Maravilha. Então, gente, está confirmado o Summit 2024, nos dias 19 e 20 de junho, no Terraço. Fernando Sofrati, a gente tem muito a agradecer aqui, gostamos muito da sua história. Todos vocês sócios estão exercendo as suas profissões? Você não, você largou e os demais. Só o administrador que continua. Só isso, o restante nada. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença aqui, sucessos. Você está sempre convidado para participar conosco aqui na nossa programação Transamérica e da Rede Tribuna de Comunicação. Gente, eu que agradeço mais uma vez o convite, Cris, PC, e espero que vocês
quer dizer, eu convoco vocês para estarem com a gente lá nos dias 19 e 20 no Nossa, é um JFSA. espaço de aprendizado que é assim, aprendizado e atualização, não é? Isso. A gente tem que estar sempre linkado com esse mundo hoje tão rápido, as coisas. Então, se você não se perder uma oportunidade dessa, você perdeu uma oportunidade de estar acompanhando o que está acontecendo de fato nesse mundo global. Isso aí. Sotrate, Obrigado, gente. obrigado aí, tá, querido? Um Até abraço para mais. você.